Meus abençoados, tudo bem, meus queridos? Graças a Deus, graça e paz para todos, graças a Deus, para todos os nossos irmãos em graça, graças a Deus. Ontem estava ouvindo a mensagem do nosso irmão pastor Geraldo Moraes, apesar de que esse título de pastor ele não gosta muito, né? Na verdade, nós sabemos que a gente tem que respeitar. Mas ontem eu estava ouvindo uma mensagem do nosso irmão Geraldo Moraes. Meus queridos, a graça de Deus é simplesmente incrível. E ele explicando ali realmente aquilo que Paulo falou a respeito das contribuições, não é? Não é dízimo, ele estava falando das contribuições que os irmãos ajudavam uns aos outros. E eu achei incrível. Parabéns, irmão Geraldo Moraes, pelos ensinamentos da graça de Deus. Meus queridos, hoje antes de falar qualquer coisa, deixa o seu like, tá, meus queridos? Não deixe não esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nosso irmão Alberto Lírio pede para os irmãos encarecidamente deixar os seus likes, porque os likes, meus queridos, vocês estão dizendo ao YouTube que você gostou da palavra, gostou dos ensinos, e o YouTube vai entender que você gostou, então vai, não mandar para outras pessoas, vai divulgar os nossos ensinos. Então, você divulgue, você compartilhe, você deixa o seu like, você se inscreva no canal e também ative o sininho de todos para que você possa receber todas as notificações. Hoje eu quero deixar um vídeo aqui sobre aquele dízimo que Jacó falou que ele iria, entregar para Deus se Deus fosse com ele em todos os momentos da sua vida. Então veja bem, meus queridos, eu quero deixar Gênesis capítulo 28, ou a partir do versículo 18. Gênesis 28, a partir do versículo 18. Olha bem o que diz aqui. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, cingiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. Erigiu uma coluna, melhor retratando aqui, e derramou azeite em cima dela. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou em cima dela, ponto final. Começando de novo, versículo 19. E chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade era Luz. Fez-se também Jacó um voto dizendo, qual foi o voto que Jacó fez? Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que agora eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e tudo que o Senhor me deres, certamente te darei o dízimo. Meus queridos, uma coisa muito importante que a gente tem que aprender na palavra de Deus é isso. Aquilo que o sistema religioso prega e ensina sobre dízimo, nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que eles adequam a palavra ao seu bel prazer. Então, veja bem, a Bíblia fala que Abraão, ele deu o dízimo para Melquisedeque. Então, alguém pergunta assim, como ele fez isso? Como que Abraão fez isso? A religião, ela interpreta esse texto da Bíblia. Então, como que eles fazem? Eles interpretam com os códigos deles. Eles interpretam de acordo com os seus códigos. Eles interpretam de acordo com a visão deles. Isto é, a deles que eu falo é a de vocês do sistema. Então, para Jacó entregar o dízimo, ele, como se ensina hoje, ou ele teria que ir a um templo, ou ele teria que enfiar aquele dízimo num gasofilácio. Se fosse para praticar o dízimo do jeito que Jacó fez, então como se ensinam hoje, ou ele teria que ir a um templo,
não é? Ou ele teria que enfiar em um gasofilácio. Por quê? Naquela época não tinha, isso não existia. Não existia templo. Quando eles estavam gratos a Deus, lá naquela época, na época dos patriarcas, quando eles estavam gratos a Deus, ou eles se sentiam gratos por alguma coisa, você sabe o que, que eles faziam? Quando eles estavam gratos a Deus, sabe o que, que eles faziam? Eles levantavam uma coluna de pedra e era o máximo que eles poderiam fazer. Então, do jeito que Jacó fez. Então, quando eles estavam gratos a Deus por alguma coisa recebida, então eles faziam isso, meus queridos. Ou eles levantavam uma coluna, então esse era o gesto máximo que eles faziam para agradar a Deus. Então, isso é o que eles faziam. E o dízimo? Quando eles tinham vontade de fazer isso, entregar, devolver o dízimo naquela época, quando eles tinham essa vontade, se sentiam gratos a Deus, era para socorrer ao pobre. Olha o que diz a Bíblia lá no Velho Aion, no Velho Testamento, sobre a questão de dizimar. Por que foi levantado a questão do dízimo? Então, quando eles tinham vontade de fazer isso, contribuir, entregar, devolver o dízimo dessa parte de todos os produtos que eles conseguiam produzir na roça, os animais que eles matavam, que eles criavam. Então, quando eles tinham vontade de fazer isso, era para socorrer ao pobre, socorrer ao necessitado. Então, era separar aquilo e aplicar a causa que não fosse a sua própria produção. Então, isso é que o povo de Israel fazia, isso é que os hebreus faziam. Então, o que acontece, meus queridos? Hoje, as pessoas são ensinadas a dar o dízimo para ganhar mais de Deus. Hoje, no sistema, quem ainda continua fazendo essa prática ou ainda continua praticando isso, não é? Então, eles são ensinados a dar o dízimo para ganhar mais de Deus. Totalmente diferente do que era no Velho Aion, no Velho Testamento. Então, o que acontece, meus queridos? Antigamente, os caras entregavam o dízimo por gratidão a Deus, pelo que já tinham ganhos, não é? Pelo que já tinham recebido na vida. Era uma outra lógica, era outro sentido, entendeu? Templo, nem pensar, meus queridos. Templo, existência de templo, nem pensar. Templo era uma construção artificial extremamente posterior, que veio muito depois. Então, hoje as pessoas são ensinadas a dar o dízimo para ganhar mais de Deus. O sistema prega assim: se você dá tanto, você vai receber tanto. Se você der tanto, você vai receber uma casa. Se você der tanto, você vai ter um carro. Se você der tanto, você vai ter um navio. Se você der tanto, você vai ter isso. Então, extremamente diferente do que era ensinado antigamente, é totalmente diferente do que é ensinado hoje. Então, hoje, meus queridos, hoje, naquela época, se o dízimo fosse uma contribuição paralela ao que nós temos hoje, na época, meus queridos, nem templo tinha. Templo, eu vou repetir, era uma construção, não é? Artificial, extremamente posterior. Então, isso veio muitos anos depois. Tá, então o que acontece? Mesmo que o sistema leia o Velho Testamento, vocês observam que Deus ele foi contra, não é, a monarquia que foi instituída, não é? Deus era contra aquela monarquia, a instituição de um rei em Israel. Deus foi contra a monarquia, ele foi contra a instituição de um rei em Israel, não é? Ele foi contra a construção de um templo. O tempo todo Deus era contra. Então, o tempo todo Deus ironizou, não é? Essa falácia, aquela falácia que tinha ali. Então, Deus interrogava o povo, dizendo assim: quer dizer que vocês vão fazer uma casa para mim?
Quer dizer que vocês vão fazer um local para mim morar? Quando você estuda Atos, capítulo 7, o versículo 47, 48 e 49, Atos também 17, o versículo 24, 25, Deus disse, vem cá, se os céus, se o céu dos céus não podem me conter, e vocês querem construir, vocês querem que eu more numa casinha, o templo foi, meus queridos, o templo foi uma concessão, não é? A dureza do coração do povo, a materialidade, a idolatria, a necessidade, né, sensorial, primitiva daqueles humanos. Então, mas vem Jesus e Deus, ele destemplifica tudo. Jesus Cristo, ele destemplifica tudo, meus queridos. Então, quando diz, você é o templo, quando Jesus diz, quando o Criador diz que nós somos o templo, então Jesus, Deus, ali, vamos dizer Jesus, ele destemplifica tudo, meus queridos. Então, se a Bíblia fala que Deus, ele fala, vem cá, quer dizer que vocês vão fazer uma casa para mim? Quer dizer que vocês estão dizendo que vocês vão fazer uma casa para mim morar? Então quer dizer que vocês querem construir um lugar para mim ficar, para mim morar, para mim habitar. Deus diz, se o céu dos céus não pode me conter, como que vocês querem fazer uma casa para mim morar? Como que vocês querem fazer uma casinha para mim morar? Dê uma olhadinha lá em Atos capítulo 7, 47, 48 e 49, e também Atos 17, 24 e 25. E essa é a pergunta que Deus faz. Quando o sistema religioso, eles mistifica o templo, eles estão dizendo que Deus precisa de uma casa para morar, Deus precisa de um lugar para morar. Não, meus queridos, Jesus, ele desmificou isso tudo, quer dizer, ele destemplifica a essa questão, quando ele fala, o céu dos céus não pode me conter, e vocês acham que vocês podem construir uma casinha para mim morar? Vocês realmente acreditam, Deus falando, que eu preciso de um lugar para morar? Vocês acham que eu preciso de uma casinha? Vocês acham que eu preciso de um templo? Não. Então Deus, meus queridos, assim como ele ironizou, não é? Ele ironizou, não é? Aquele povo da época. Então, a mesma coisa que Deus faz hoje, meus queridos, a mesma coisa. Então, o próprio Criador, então o templo construído, não é? Foi uma concessão à dureza do coração do povo. Essa materialidade, essa idolatria, a necessidade sensorial, não é? Primitiva daqueles humanos. Mas em Jesus, ou quando Jesus veio, ele destemplificou tudo, meus queridos. Quando ele disse que nós somos o templo e que ele está procurando adoradores que o adorem a ele em espírito e em verdade. Então, quando ele disse para a mulher samaritana, João 4, não é nem neste monte e nem no templo em Jerusalém. É aqui que entra, meus queridos. Quando ele diz, entra no teu quarto, fale com o teu pai, ele está destemplificando a questão do templo, ele está desmificando, vamos dizer, quando as pessoas mistificam, Deus está desmistificando a questão do templo. Você não precisa de um templo para adorar a Deus. A questão do dízimo, eu vou te falar, na visão de Deus, o que era o verdadeiro dízimo. Não tem nada a ver com aquilo que o sistema ensina hoje em dia. Então Jesus, na época já da mulher samaritana ali, no período que ele vivia, ele já estava dizendo. Então, ele já procurava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Então, quando a Bíblia diz que Deus fala, quando você precisar conversar comigo, quando você quiser ter uma intimidade comigo, entra no teu quarto e fale comigo. É assim que Deus diz. Meus queridos, a espiritualidade de Jesus acaba com toda essa sacralidade e faz você ser dizimista do amor.
faz você ser dizimista, não das cifras da religião. Eu vou repetir, a espiritualidade de Jesus, por favor, aprendam isso. A espiritualidade de Jesus, ela acaba com toda essa sacralidade, não é? E ela faz de você ser dizimista do amor, faz você ser dizimista da justiça, faz você ser dizimista de uma boa obra que você pratica para o seu semelhante. Então o que é que acontece? A espiritualidade de Jesus, ela faz com que você perca essa visão que você tem materialista, não é? De dizimar as cifras da religião, dizimar dinheiro para a religião, dizimar dinheiro para o sistema religioso, para o pastor, para uma convenção, para uma denominação, para uma religião. Então a espiritualidade de Jesus, ela faz isso com o ser humano, com os seus filhos, com os da graça de Deus. Então, você entende, meu querido, o que é o verdadeiro dízimo em graça? O amor, o verdadeiro dízimo em graça é o amor para com o seu próximo, o amor para com o seu semelhante, meus queridos. Então, aprenda uma coisa, em nome de Jesus, onde você encontra uma necessidade, né? Onde você acredita numa causa, quando você acredita numa causa, por exemplo, uma aflição, então é ali que você dizima o seu amor, é ali que você dizima o seu carinho, é ali que você dizima a sua humanidade, é ali que você dizima a sua justiça ou a justiça de Deus. É ali que você pratica tudo isso. Então, a justiça de Deus que está sobre você, então, isso é que tem que ser dizimado em graça. Não é dinheiro, não é cifra. Por quê? Porque o sistema religioso ensina você a dizimar dinheiro, a dizimar cifras. Pode ser dólar, pode ser real, pode ser euro, mas a religião não te ensina que o verdadeiro dízimo para Deus em graça é o que é? O que é o verdadeiro dízimo em graça? É a necessidade de alguém. O que é o verdadeiro dízimo? É quando alguém está em aflição. O que é o verdadeiro dízimo em graça? É o carinho. É você poder pagar uma conta de uma pessoa necessitada. Você paga um talão de luz para alguém, paga um talão de água para alguém, você empresta, você arruma seu carro para levar alguém no hospital, você está dizimando amor, você está dizimando justiça. Quando você compra a cesta básica com aquele dinheiro seu, não é? E supre a necessidade de alguém. Esse é o verdadeiro dízimo. Às vezes, você deixa de praticar o amor, a justiça, sabe para quê? Para entregar o seu dinheiro suado ao pastor, para entregar o seu dinheiro suado à religião, ao ministério dos homens, e deixa de suprir a necessidade de alguém. Então, meus queridos, Jesus, ele desmistificou tudo isso. Então, quando Jesus ele aparece, ele fala que ele destemplifica, meus queridos. Então, tudo isso. Então, quando ele diz que você é o templo, que eu sou o templo do Espírito Santo, ele está transferindo a responsabilidade de espalhar o amor para com o nosso semelhante. Então, essa humanidade que nós temos dentro de nós, essa justiça, esse amor, esse carinho, isso tem que ser transformado em dízimo, em graça. O dízimo não é dinheiro, em graça, dízimo não é dinheiro, em graça, dízimo é as obras de justiça, dízimo é as obras do amor. Então, meu querido, a justiça de Deus que está sobre você, dentro de você, isto é o verdadeiro dízimo em graça. O seu dízimo é a solução para alguém, né? É o recurso para a promoção do bem. Então, entendeu, meus queridos? Então, nós temos que desmistificar isso, nós temos que fazer igual Jesus fez. Jesus, ele destemplificou, não é? Aquelas ordenanças, aqueles paradigmas que existiam, né? Se você olhar bem, tanto o dízimo que Abraão entregou para Melquisedeque, quanto o dízimo, né, que Jacó
né? Ele fez propósito com Deus. Então tudo aquilo que Abraão fez, quando você olha direitinho, você estuda, você vê que Abraão não deu nada do que era dele, e sim os despojos da guerra. Mas Abraão, ele não precisou de um templo, ele não precisou de uma religião, ele não precisou de nada disso para dizimar os despojos da guerra. Não era dele, é aquilo que ele tirou, aquilo que ele arrancou de Quedorlaomer, não é? Então você observa isso e você vai chegar a uma conclusão. Então, meus queridos, eu sinto muito de falar isso para muita gente, mas se você não entendeu assim, que dízimo em graça é justamente os atos de amor que você pratica para alguém e sobre alguém, se você não entendeu assim, infelizmente eu tenho que dizer, mas você não entendeu nada sobre a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Infelizmente, meus queridos, o sistema religioso está cego. O sistema religioso, ele cega o entendimento das pessoas para que não vejam as verdades da palavra de Deus, para que não entendam a graça de Deus. Dízimo em graça não é cifra, não é real, não é dólar. Dízimo em graça não é euro. Dízimo em graça é aquilo que a palavra diz, louvado seja o nome do Senhor, que a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, ela crescia porque os irmãos que iam crendo na mensagem de Cristo e na mensagem dos apóstolos, eles iam se desfazendo daquilo que eles tinham e fazendo o quê? Dividindo entre si, não é? Atos capítulo 2, versículo 42, também Atos no capítulo 4, o verso 32, você vai ver isso, não é? Então, os irmãos que iam crendo, eles vendiam as suas propriedades, repartiam com aqueles que não tinham e aqueles que nada tinham. Isso começou a ser implantado na igreja, não é? Da época, justamente porque aqueles cristãos estavam aprendendo o que era verdadeira as obras, o que era verdadeiramente as obras de justiça. Então, em graça é isso, meu querido. Dízimo em graça é quando você encontra uma necessidade. Dízimo em graça é onde você acredita numa causa e você ajuda aquela causa. Dízimo em graça não é o dinheiro que você dizima, não é numa religião. Dízimo em graça é o amor que você espalha. Então, é ali que você dizima o seu amor, ali que você dizima o seu carinho, ali que você dizima a sua humanidade, é ali que você dizima a justiça de Deus que está sobre você. Isto é que é o verdadeiro dízimo em graça. O seu dízimo é a solução para alguém, é recurso para a promoção do bem. Isso é dizimar em graça, praticar as obras de justiça com o seu semelhante. Saia do sistema, jogue o sistema por terra, porque quanto mais eles cegarem a pessoa, mais eles vão enriquecendo, enquanto muitas pessoas estão morrendo porque estão passando fome. Muitas pessoas estão tendo luz e água cortada porque não têm condições de pagar. Mas cadê as pessoas que dizem que são dizimistas? Cadê as pessoas que dizem que são filhos de Deus? Filhos de Deus dessa forma? Não é verdade. Os verdadeiros filhos de Deus é aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade, longe das amarras da religião. Quer aprender o que é dizimar? Então faça isso. Isso que? As obras de justiça, as obras de amor sobre as pessoas. Quer aprender o que é dizimar? Declare o seu amor, declare o seu carinho, declare a sua humanidade. E Deus vai continuar te abençoando, porque você, a partir daí, aprendeu direitinho o que é a graça de Deus. Fique na paz, em nome do nosso Criador. Graça e paz. Um abraço apertado para todos os irmãos da graça no Brasil e no mundo. Fique na paz. Amém.